Olá, ouvintes da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL e também através das redes sociais e também através aqui do portal da Câmara Municipal de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o vereador Flávio Linhares, vereador Flavinho, prazer tê-lo conosco, vereador, tudo bem? Tudo certo, Marcão. É sempre um prazer estar aqui falando com a TVL, né, e passando essa transparência e prestação de contas do nosso trabalho aqui na Câmara. Então, o senhor chegou aqui na Câmara de Vereadores, primeiro mandato e acabou assumindo aí uma missão do próprio prefeito municipal, né, colocada aí pelo prefeito municipal Egídio Ferrari, que é a ser líder do governo, né, assumiu a liderança do governo aqui na Câmara. Como está sendo essa experiência, vereador? É um desafio muito grande, Marcão. Eu sempre fui oposição, né, na minha vida ali, quando eu trabalhei. Na minha vida não é muito longa, né? Eu sou jovem ainda. É muito jovem, vereador. E jovem também na política, né? Mas quando eu trabalhei aqui na legislatura passada, trabalhei como assessor de um vereador de oposição. Uhum. Então, essa linha de oposição, também trabalhei com a deputada Júlia Zanata, que é oposição ao governo federal. E assumir a liderança do governo é um desafio novo, né? Porque você vai ter que defender as pautas do governo. Apesar de algumas parecerem impopulares, a gente tem esse desafio de explicar para a população, de orientar também os demais vereadores sobre a importância de cada projeto que vem aqui do Executivo para ser aprovado, né? E também algumas outras situações que a gente também tem que fazer essa defesa, sempre do que é o certo, do que é pautado pela verdade, e orientar, né? Uhum. E os vereadores aqui, eu percebo na dinâmica da sessão ordinária, que eles sempre levam ao líder do governo também demandas da própria comunidade, buraco de rua, né? Roçadas, enfim, eles acabam demandando ao líder do governo, né? Exatamente, Marcão. E a questão da roçada foi um grande desafio no começo do ano, por questões orçamentárias, que a gente está vinculado ao orçamento do ano passado, os desafios que foram entregues aí para a nova gestão, mas a gente cumpriu com o rito, né? Cumpriu com o trabalho e está entregando. Todas as demandas que chegam através do meu gabinete pela população são atendidos. Se não são atendidos de imediato, nós damos a orientação, passamos as informações, também dos demais colegas, auxiliamos para que as demandas que chegam através deles sejam atendidas, Marcão, porque não é uma demanda do vereador, é a demanda da população que chega através dos 15 parlamentares que temos aqui. Uhum. E é nessa missão de líder do governo aqui na Câmara de Vereadores, o senhor tem que estar mais próximo também do Executivo, o senhor participa de reuniões lá, como é que é esse seu dia a dia aí? Sim, eu priorizo para estar 2 vezes na semana lá conversando com o gabinete do prefeito, né, com o próprio prefeito. Estou também no grupo do colegiado para entender quais são as demandas. Precisamos também ajustar a questão dos vetos, né, essa comunicação de alguns vetos que vêm de propostas que são feitas aqui na nossa casa e acabam recebendo o veto lá. Quero trazer cada vez mais essa aproximação para que seja dirimido essas dúvidas e também orientar os demais colegas quando tem um programa municipal para ser aprovado, alguma iniciativa legislativa para ser aprovado, que não se furtem de me chamar para que eu leve eles até as secretarias pertinentes que envolvam a temática que eles querem aprovar, para que isso seja evitado e que principalmente a política pública seja implementada de fato. Uhum. Mesmo porque existem nuances, né? Existe a questão técnica, existe a questão política, né? Existe a prioridade por parte da população, então são ações que têm que ser as claras justamente para que se compreenda, né, na hora de fazer um projeto de lei, né? Sim, são várias nuances, né? A gente tem a questão da própria administração pública que foi eleita legitimamente, até primeiro turno, que tem os seus programas já firmados delineados, isso, né? no programa lá, quando você vai cadastrar a sua chapa eleitoral, você já tem uma série de programas que têm que ser seguidos. Uhum. E às vezes a aprovação de um programa aqui acaba invertendo toda a ordem do que foi ganhado na urna, né? Do que a gente ganhou na urna e foi legitimamente consolidado pelo voto. Então, só para aparar essas arestas, né? E muitas coisas que
acabam sendo vetadas aqui, a gente promove esse encontro do vereador com o executivo para que seja feito de uma outra forma, por meio de um decreto ou até a própria secretaria pertinente já desenvolva esse programa. Vereador, o senhor faz parte da CPI do esgoto aqui na Câmara de Blumenau. O senhor está acompanhando muito de perto essa questão. É uma licitação que foi feita há muitos anos atrás e que precisa ser explicitada aí à nossa comunidade, não é mesmo? Verdade, Marcão. Eu vejo esse problema que surgiu, não surgiu agora, né? Eu vejo como uma bola de neve, Marcão, que começa lá pequenininha, lá no topo da montanha e quando chega no final acaba destruindo uma vila inteira e gerando essa repercussão. Porque a gente tem que tratar com muita responsabilidade a questão do esgotamento sanitário. É saneamento básico, é saúde, a gente precisa também cuidar do meio ambiente. Blumenau ela é uma referência na segurança, na educação, no turismo, que a gente ganhou o selo do turismo agora, né, que vai habilitar a gente ganhar muitos recursos públicos. E a gente não pode ser tudo isso e no saneamento básico ainda jogar o esgoto no rio. E é um problema, como eu falei, uma bola de neve que chegou desse tamanho agora por talvez uma deficiência das gestões passadas que não entregaram aquele percentual de obras de saneamento básico que foi firmado lá em 2010 e chegou nessa situação agora. E diferente do problema que nós enfrentamos na merenda, se matasse no peito e não assinasse, a empresa, isso também nas palavras do próprio presidente da AGIR, a empresa poderia pedir a rescisão do contrato. E fazer uma rescisão do contrato do esgotamento sanitário não seria igual da merenda, porque do esgotamento sanitário a gente teria que indenizar quase em 1 bilhão a empresa e ainda teria que trabalhar para trazer outra empresa para tocar essa concessão aqui em Blumenau. E a gente tem esse desafio de não ter mais esgoto no rio. E ninguém quer esgoto no rio. Isso é saúde, várias questões. Então são questões que precisam ser dado luz, né, para que fique bem às claras o que realmente está acontecendo e aconteceu, não é, vereador? Sim, a gente precisa trazer esses pontos desde lá de trás. A gente precisa solucionar e identificar qual que foi o problema, porque o que aconteceu agora no quinto aditivo, ele é uma intercorrência dos outros aditivos e do próprio contrato de concessão. A gente precisa deixar isso bem claro para a população, porque quando estoura a bomba, a gente não sabe quem armou, a gente não sabe o tempo que ela estava programada para explodir, porque a gente vê esse quinto aditivo, como nas próprias do próprio presidente da AGIR, ele já começou a ser construído em 2019. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Por que não foi questionado nesses 6 anos? É isso que a gente também tem que tratar dentro da CPI. E a multa é bilionária, como o senhor colocou, né? E precisa ser dada uma solução para o esgoto dos blumenauenses, né? A gente precisa tratar desse tema com a seriedade que ele necessita, né? Saneamento básico é saúde, é dignidade para a população de Blumenau. A gente não pode querer ser uma cidade do futuro e ainda jogar esgoto no rio. Vereador, lei da pichação. O senhor já estava trabalhando com um projeto aqui nesse sentido, já havia falado, se manifestado aqui com relação à pichação. O próprio executivo também está com um projeto, agora está encaminhando um projeto nesse sentido aqui para a Câmara de Vereadores. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Flávio Linhares, o Flavinho. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação.
Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o vereador Flavinho. Para você que não acompanhou o bloco passado, até, vereador Flavinho, a gente falava aí já de um trabalho que o senhor já estava fazendo aqui na Câmara de Vereadores, até mesmo se debruçando aí num projeto no que diz respeito a essa questão da pichação, que está tão latente aqui na cidade de Blumenau, mas o Executivo acabou encaminhando também um projeto para cá. Como é que o senhor analisa esse projeto do Executivo? Qual é o projeto que o senhor já estava fazendo que agora deverá ir ao encontro desse projeto e emendar e para fazer um trabalho mais consolidado para a sociedade blumenauense? Bom, eu estava em conversa com o Tiago, que é daquele perfil aqui de Blumenau, que ele relatou um vídeo, né, sobre a questão da pichação em Blumenau. Estava buscando como que Joinville tratou com o tema, como o Balneário estava tratando com o tema. Conversei com o prefeito e o prefeito já nos informou que já ia encaminhar para casa um projeto completo. Tive acesso a esse projeto e vi que era muito mais completo daquilo que a gente estava trabalhando no gabinete. Vamos trabalhar sim em emendas para aperfeiçoar, também para a questão da conscientização também das crianças sobre essa temática, né, para que isso não seja recorrente. E é um projeto bem completo, que dá multas pesadas para quem pichar, inclusive aumentando se for patrimônio cultural da cidade. Também beneficia aquela pessoa que denunciar e a denúncia fazer com que pegue o culpado e puna efetivamente a pessoa que está depredando patrimônio privado, público, né, e patrimônio da nossa cidade. É um projeto bem completo e a gente vai esmiuçar aqui na casa, também conto com a colaboração dos demais vereadores para a gente aperfeiçoar com as técnicas legislativas que temos aqui na casa. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores, o senhor falava que até de repente uma ideia de inserir também as crianças num trabalho educativo para que isso não ocorra mais, né, vereador? Perfeito. Assim como o projeto de lei anti-Oruan, que proíbe o uso de projeto dinheiro... seu também, né? Projeto meu, que proíbe o uso de dinheiro público para shows e eventos que façam apologia ao crime organizado e ao uso de ilícitos, né? Também a gente tem que pensar na questão da pichação, porque tem muita gente que enaltece os pichadores, né? Muitos pichadores que fazem vídeos e postam nas redes sociais têm um engajamento muito alto e a gente precisa trabalhar nas crianças e nos jovens que isso é errado, que isso viola a propriedade privada, que viola o patrimônio cultural da nossa cidade, que viola patrimônio público que é pago pelo dinheiro dos cidadãos, dos blumenauenses. Ô, vereador, o senhor andou correndo por aí, participando virou maratonista, vereador? Não, eu fui bem incentivado pela minha namorada, a Brenda. Ela corre bastante e ela me leva para correr também. A gente tenta não perder o fôlego ali acompanhando o pessoal. Uhum. O senhor participou da maratona? Não, eu participei da corrida pelo Parkinson. Isso. Uhum. E eu corri os 10 quilômetros junto com a Brenda. Então tá. Vereador, o senhor trouxe um assunto que estava sendo deturpado aí nas redes sociais, essa questão aí da universidade gratuita. É um projeto do próprio governo do estado, mas estava sendo deturpado, como se fosse o próprio governo do estado que estava deixando essas questões aí ocorrer, e o senhor deixou bem claro que quem está fazendo errado são aquelas pessoas que estão fora, né, estão fora do enquadramento da própria universidade gratuita e que burlam informações para conseguir as bolsas de estudo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Marcão, isso não é novidade no nosso país, né? A esquerda e a oposição aqui no nosso estado, né, que é a esquerda de fato, tenta colocar a culpa como se fosse quem tem o objeto furtado o culpado, né? Não o furtador, não o bandido. Mas é um programa, o maior programa da Universidade Superior aqui, promovido pelo governo do estado do nosso Jorginho Melo, nosso governador.
E é um projeto que visa pautar a educação como um agente de transformação, Marcão. A gente não pode tratar desse projeto, que é um projeto muito bonito, que vai promover mudança em vida de muitos catarinenses, né, que vai promover ali aquela pessoa que tem o sonho de fazer a faculdade, a universidade, e não consegue, por questões econômicas, de fazê-lo. É um programa que vai atender até 50 mil alunos no ano que vem. Então, a gente tem que tratar desse tema com muito zelo e muito carinho. E buscar punir quem é o culpado. Porque se eu faço um programa bom, que vai beneficiar muitos catarinenses, que vai beneficiar muitos estudantes, e um estudante ali que não se enquadra, mente, omite informações no seu cadastro, e a outra parte também não vê esse cadastro, né, que é a parte da universidade, não vê e não prioriza, dando a atenção que esse programa merece, quem que é o culpado? Aquele que faz o programa ou aquele que omite as informações e faz um cadastro falso? Eu penso que é quem faz o cadastro falso e não o governador do nosso estado, o governador Jorginho Melo, que trouxe esse programa na campanha eleitoral e está promovendo a mudança na vida de muitos catarinenses. Vereador, com relação à reforma administrativa, né? O senhor tem falado muito aqui do combate à burocracia. A burocracia, ela trava muitas obras, trava o serviço público como um todo, mas também são travas que se usam para se evitar aí a questão de roubalheira e outras situações, né? Como é que está essa situação? Fale um pouquinho sobre esse trabalho aí que o senhor defende de combate à burocracia. Perfeito, Marcão. Eu sempre falei na tribuna, essa questão da burocracia, ela nasceu também para impedir que os maus usem o dinheiro público para fins próprios, né? Para fins que não sejam o interesse da sociedade. Mas, quando ela se exagera, o remédio, Marcão, a diferença do remédio e o veneno é a dose. E essa reforma administrativa, ela visa atacar principalmente a burocracia na própria administração. Muitas alterações que a administração fazia tinha necessidade de passar aqui para aprovação da Casa Legislativa para que fosse feito nos próprios quadros da administração. Então, esse primeiro ato da reforma administrativa visou acabar com essa burocracia, né? Que a gestão, a administração pública, ela tem essa maniabilidade no seu próprio quadro funcional, né? Sem onerar, claro, né? Sem onerar o Estado, sem dar um impacto financeiro no nosso município. Vereador, o senhor tem defendido aqui também na tribuna da Câmara a questão do turismo aqui na cidade de Blumenau. Blumenau é uma cidade bonita, organizada de certa forma, tem aí as construções de Chaimel, tem as belezas naturais e o senhor tem defendido que Blumenau precisa de mais ânimo no turismo. O senhor, inclusive, participou aí do encontro da Rede Brasileira de Observatórios do Turismo, a RBOT, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho nesse sentido e falasse também da importância de Blumenau voltar a ter aquele protagonismo no turismo brasileiro. Marcão, esse RBOT realizado aqui em Blumenau já é um grande passo para que Blumenau assuma o protagonismo que sempre teve. Parabenizo o secretário Ulisses, que está fazendo um bom trabalho ali na Secretaria de Turismo e Lazer. Também ganhamos recentemente o selo do Ministério do Turismo como uma cidade turística e isso vai proporcionar que Blumenau acesse recursos federais importantes para que a gente melhore cada vez mais o turismo na nossa cidade. E lembrar que o nosso secretário, toda a gestão municipal, todo o executivo, trabalha para que Blumenau não seja uma cidade só da Oktober. E isso é importante dizer. Blumenau hoje já não é uma cidade que se movimenta no turismo somente na Oktober. Claro, é o nosso cartão postal, digamos assim. É a maior festa alemã na América, em toda a América, né? E a segunda no mundo, perdendo somente para de Munique, que é a original, né? Que, digamos assim, a gente se inspirou nela para trazer a festa aqui. E é uma festa que enaltece a nossa cultura, né? Que enaltece aquilo que deu o início à nossa cidade. E vendo no evento desses 100 dias para Oktober, vai ser uma festa muito bonita. E a gente vai assumir esse protagonismo no turismo
não só no Outubro, né? Como nos outros eventos. E a gente percebe, né, vereador? Naturalmente aqui nós estamos em momento de férias, né? A gente percebe a circulação de ônibus, percebe que tem uma movimentação maior de pessoas e a gente percebe também que depois da pandemia as pessoas estão mais voltadas a isso mesmo, a passear em família, a conhecer, né? E é importante que o Blumenau tenha essa marca, né, vereador? É muito importante, Marcão, a gente vê essa movimentação fora da Outubro, porque Blumenau ela não é uma cidade só da Outubro. Ela é uma cidade que também tem grandes eventos da indústria aqui, né, das feiras, é uma cidade de turismo das feiras, é o turismo empreendedor, é o turismo também das pessoas que querem conhecer Blumenau pela beleza que ela tem, a própria população de Blumenau que é muito acolhedora, e isso é a nossa tocada que a gente prioriza tanto na gestão pública municipal, no executivo, quanto aqui no legislativo, quando a gente aprovar as situações como Blumenau Eventos, que vai ser um fator determinante para avançar cada vez mais no turismo na nossa cidade. O senhor que é um defensor da cultura, o senhor anunciou aí o repasse de quase 2 milhões de reais aí para 144 projetos culturais aqui na cidade, via a política Aldir Blanc, né? Os recursos aí por parte do governo federal, não é mesmo? Lembrando que isso é muito importante destacar, né, já parabenizo a competência do nosso secretário Silvio Zimmermann, né, que se não fosse ele ali, a gente poderia até ter algumas complicações com esse valor ali, mas ele conseguiu na sua gestão ali na Secretaria de Cultura fazer esse edital e proporcionar, né, à cultura de Blumenau o destaque que ela merece. E também lembrar que é migalha, né? Pelo que nós mandamos para o governo federal, esse valor, embora pareça ser muito, mas ele é muito pouco referente ao que a gente já promove e dá, né? Sendo que Santa Catarina é histórico, né, Marcão? A gente não recebe nem 16% do que a gente arrecada. Para você, cidadão, entender, é como se a gente mandasse uma nota de 100 para o governo federal e não recebesse nenhuma nota de 20 de volta. E isso aí a gente precisa lutar com os nossos parlamentares lá no Congresso Nacional para que isso mude. Tá certo. Vereador Flavinho, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Obrigado, Marcão. É sempre bom estar aqui. Convidando, a gente está aí. Sucesso na caminhada. Vereador Flavinho, do PL, foi o entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.